O salão de festa cintilava com luzes douradas, lustres de cristal pendurados como fogos de artifício congelados sobre uma multidão vestida com a mais pura elegância. Garçons deslizavam entre as mesas, equilibrando bandejas de taças de champanhe e pratos de prata. Era para ser uma noite de pura elegância, uma gala da empresa para celebrar o sucesso e novos começos. Mas para Lívia Fernandes, aquela se tornaria a noite em que seu mundo desabaria. Com 7 meses de gravidez, Lívia ainda se portava com uma graça inata. Ela havia escolhido um vestido azul noite esvoaçante que caía suavemente sobre sua barriga crescente. Embora a exaustão a dominasse, ela sorria educadamente enquanto seu marido, Daniel Castelo, a arrastava pela multidão. O aperto dele em seu pulso era forte, um pouco forte demais, como se ela fosse um mero acessório. Sorria, Lívia. Ele sibilou em um sussurro. Não me envergonhe esta noite. Ela assentiu, engolindo a ofensa daquele tom. Ela já havia se acostumado com a aspereza de Daniel, convencendo-se de que era apenas estresse do trabalho. Mesmo assim, ela esperava que a noite de hoje pudesse acalmá-lo. Afinal, eles estavam esperando seu primeiro filho juntos. Certamente ele se sentiria orgulhoso, protetor. Mas então Sabrina Lima apareceu. Alta, de traços marcantes, envolta em seda escarlate, Sabrina se agarrou ao braço de Daniel com a intimidade de quem sabia que pertencia àquele lugar. O canto dos lábios dela se curvou em um sorriso de escárnio enquanto ela olhava para a barriga inchada de Lívia. Oh, Daniel! Sabrina ronronou alto o suficiente para os colegas próximos ouvirem. Você não acha que arrastar uma grávida para um evento tão glamuroso é antiquado? Algumas mulheres simplesmente não se encaixam em lugares assim. Risadas se espalharam por alguns cantos da mesa. O rosto de Lívia queimou, mas Daniel não a defendeu. Ele riu também. Então, em um momento que seria sussurrado por semanas, Sabrina ergueu uma saladeira de prata da mesa do buffet. Com um brilho malicioso no olhar, ela a inclinou. O conteúdo, molho, alface, tomate cereja, caiu em cascata sobre a cabeça e os ombros de Lívia. Sussurros de espanto ecoaram por todo o salão. Antes que Lívia pudesse sequer reagir, Daniel a seguiu. Ele agarrou um balde de macarrão frio de um garçom que passava e o despejou sobre sua esposa. O salão irrompeu em murmúrios horrorizados. Telefones se ergueram para capturar o espetáculo. Lívia ficou parada, congelada, escorrendo, suas mãos instintivamente aninhando a barriga. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto a humilhação esmagava seu peito. Ela havia sido traída não em particular, mas na frente de centenas de testemunhas. Do outro lado do salão, em uma mesa de canto, um homem não riu. Arthur Azevedo, um bilionário conhecido por sua discrição, inclinou-se para a frente, seu olhar penetrante fixo na crueldade que se desenrolava. Ao contrário dos outros, ele não pegou um telefone para gravar. Ele se levantou de seu assento, sua presença impondo silêncio imediato aos mais próximos. Ele se moveu em direção a ela, desabotoando seu paletó, tirando-o em um movimento rápido. Ele o colocou sobre os ombros trêmulos de Lívia e voltou seu olhar gelado para Daniel e Sabrina. A sala parecia prender a respiração. O coração de Lívia batia forte, enquanto ela segurava o paletó de Arthur em volta de seu corpo. A voz dele era calma, mas firme. Que tipo de homem humilha a mãe de seu próprio filho? Arthur disse, suas palavras cortando a música como vidro. E naquele momento, todos sabiam que a noite estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia ter previsto. Antes da humilhação daquela noite de gala, antes que as câmeras capturassem sua dor, Lívia Fernandes havia vivido uma vida de resiliência tranquila. Ela nasceu e cresceu no bairro paulistano da Muca,
a filha mais velha de Roberto e Irene Fernandes. Seu pai era um mecânico de metrô aposentado, sua mãe, bibliotecária em tempo parcial. Eles não tinham muito dinheiro, mas deram todo o amor que podiam às suas duas filhas. Desde jovem, Lívia aprendeu o significado de sacrifício. Ela trabalhava em turnos em uma lanchonete durante a faculdade, economizando cada gorjeta para ajudar sua família. Aos 24 anos, ela tinha se formado em pedagogia e começou a dar aulas em uma escola primária no Tatuapé. Ela era o tipo de professora que levava lanches extras para as crianças que chegavam com fome, que ficava até tarde decorando os murais de avisos, que ouvia quando o mundo de uma criança parecia pesado demais. Seus alunos a adoravam, chamando-a de professora Lívia, com sorrisos largos e abraços ansiosos. Mas por trás de seu comportamento caloroso, havia uma jovem que ansiava por estabilidade. Foi então que ela conheceu Daniel Castelo. Ele era confiante, ambicioso, vestido em ternos que exalavam sucesso. Para Lívia, ele parecia a fuga de uma vida que dependia de salário em salário. Ele a cortejava com flores, promessas de um futuro mais brilhante e o charme de um homem que afirmava querer nada mais do que uma família. Seus pais tinham suas dúvidas. Roberto se preocupava com a forma como os olhos de Daniel se fixavam demais em dinheiro e status. Irene notava as pequenas ofensas que ele fazia sobre as roupas simples de Lívia ou sua modesta carreira. Mas o amor pode embaçar a cautela, e Lívia escolheu acreditar no lado bom de Daniel. Em um ano, eles se casaram em uma cerimônia discreta. No início, a vida parecia administrável. Eles alugaram um pequeno apartamento no Tatuapé, e quando Lívia engravidou, ela decidiu se afastar temporariamente do ensino. Ela sonhava em construir um lar seguro e feliz para o filho deles. No entanto, à medida que sua barriga crescia, o calor de Daniel encolhia. Ele voltava para casa mais tarde, seu telefone sempre vibrando, suas palavras mais duras. "Você não entende o que é pressão", ele dizia quando ela perguntava sobre o trabalho. Lívia tentava racionalizar. Talvez fosse estresse, talvez o fardo de sustentar a família pesasse sobre ele. Ela se lembrava de que, quando o bebê chegasse, as coisas mudariam. Sua amiga mais próxima, Maia Pereira, uma enfermeira do Hospital São Paulo, notou a mudança. "Você parece pálida, Lívia. Está carregando um peso grande demais." Maia sussurrava durante os exames. Mas Lívia ignorava, não querendo admitir, nem mesmo para sua melhor amiga, que seu casamento estava rachando. Seus pais se preocupavam, mas ela sorria durante as ligações, fingindo que estava tudo bem. A verdade era mais difícil de encarar. Ela se sentia cada vez mais sozinha. Ainda assim, ela mantinha a esperança. Ela decorou o quarto do bebê com estrelas pintadas à mão. Lia livros sobre bebês até tarde da noite e rezava para que Daniel se acalmasse quando visse o filho deles. Ela acreditava que a família poderia curar feridas. Foi por isso que ela foi à gala, apesar da exaustão. Ela pensou que, se estivesse orgulhosamente ao lado de Daniel, radiante em sua gravidez, ele se lembraria de seus votos. Ela pensou que o amor, ou pelo menos o respeito, poderia retornar sob aqueles lustres brilhantes. Mas ela estava errada. E a crueldade que ela enfrentou naquela noite não apenas partiria seu coração, mas mudaria o curso de toda a sua vida. O silêncio após as palavras de Arthur Azevedo era ensurdecedor. A gala, antes cheia de o som de copos e risadas, agora pairava em incredulidade. Lívia Fernandes estava encharcada de comida, seu vestido arruinado, suas bochechas manchadas de lágrimas. Suas mãos trêmulas seguravam o paletó do bilionário em volta de seu corpo, enquanto ela tentava proteger tanto sua dignidade quanto a vida frágil dentro dela.
O rosto de Daniel Castelo ficou vermelho de raiva, mas não de vergonha. Ele zombou. Ela está exagerando. Ela não pertence a um lugar como este. Esta é a minha noite, não a dela. Sussurros ecoaram pelo salão. Os celulares continuavam gravando, capturando cada palavra cruel. Sabrina Lima riu, limpando comida de seus dedos perfeitamente manicurados. Deixa ela chorar. Mulheres grávidas são tão dramáticas. A expressão de Arthur não vacilou. Ele gesticulou para a segurança do hotel. Escortem o Sr. Castelo e a Srta. Lima para fora, agora. Os guardas hesitaram. Daniel era um executivo da empresa que sediava a gala, mas o peso da reputação de Arthur silenciou suas dúvidas. Em segundos, Daniel e Sabrina foram forçados em direção à saída, gritando insultos enquanto as câmeras seguiam sua marcha desgraçada. Arthur se virou para Lívia. Sua voz se suavizou. Vamos levá-la para ser examinada agora. Os joelhos dela cederam, o choque dominando seu corpo. Maia Pereira, que estava ajudando com o suporte médico no evento, correu para a frente. Lívia, precisamos monitorá-la. Ela está de 7 meses. Em poucos minutos, Arthur providenciou seu motorista particular para levá-los ao Hospital São Paulo. Enquanto a limusine se afastava das luzes cintilantes de São Paulo, Lívia ficou sentada em silêncio. A comida pingava de seu cabelo no paletó de couro de Arthur, mas ele não se encolheu. Ele simplesmente lhe entregou uma garrafa de água e um lenço dobrado. Você está segura agora, ele disse calmamente. No hospital, luzes fluorescentes substituíram os lustres. A doutora Ana Paula, sua obstetra de longa data, a encontrou na maternidade. Lívia, respire fundo. Ela instruiu gentilmente, guiando-a para a cama. Enfermeiras anexaram monitores, verificando os batimentos cardíacos do bebê. O rápido batimento da vida encheu a sala, trazendo lágrimas de alívio aos olhos de Lívia. O bebê está estável, a doutora Ana Paula tranquilizou, embora seu tom de voz fosse cauteloso. Mas estresse como este é perigoso. Você precisa descansar e não ter mais confrontos públicos. Lívia assentiu, embora seu coração doesse com a traição. Ela tinha acreditado que Daniel a protegeria, não a humilharia. Enquanto ela deitava na cama do hospital, Maia se inclinou. Você não pode continuar aguentando isso, Lívia. Isso não é amor, é crueldade. Lívia sussurrou, quase para si mesma. Eu pensei que ele mudaria. Eu pensei que, por causa do bebê, ele seria uma pessoa melhor. Fora do quarto, Arthur conversou com a doutora, Ana Paula e Maia. Eu vou cobrir todas as despesas médicas dela, ele insistiu. E ela deve registrar uma denúncia. O que eles fizeram foi agressão, e isso colocou em perigo a gravidez dela. Maia assentiu firmemente. Ela precisa de proteção. Naquela noite, quando Arthur retornou ao quarto de Lívia, ela estava acordada, olhando para o teto. Ele puxou uma cadeira para o lado da cama dela. Lívia, ele disse suavemente, você não precisa enfrentar isso sozinha. Os olhos dela se voltaram para ele, cheios de descrença e hesitação. Ninguém jamais havia falado com ela daquela forma, com sinceridade, não com pena. E naquele momento frágil, ela percebeu que o homem que acabara de entrar em sua vida poderia se tornar aquele que a mudaria para sempre. A notícia do escândalo da gala se espalhou mais rápido que um incêndio. Na manhã seguinte, a internet estava inundada de vídeos de celular tremidos. Daniel Castelo e Sabrina Lima rindo enquanto jogavam comida na cabeça de uma grávida. Manchetes gritavam em sites de fofoca e notícias de negócios. Executivo humilha a esposa grávida em gala. Escândalo abala a carreira de Castelo. Mulher grávida é salva por bilionário Arthur Azevedo. Em todo lugar, as pessoas debatiam, mas uma verdade era clara.
Daniel e Sabrina agora eram infames. No apartamento do casal Castelo, Daniel andava furiosamente, jogando o telefone no sofá. Isso é ridículo. Estão distorcendo tudo. Eu só estava me divertindo. Sabrina, deitada no sofá com a camisa dele, rolava os comentários com um sorriso de escárnio. Relaxa, Daniel. As pessoas esquecem rápido. Vamos superar isso. Mas os comentários não diminuíam. Eles se tornaram mais afiados, mais cruéis, implacáveis. Patrocinadores retiraram contratos da empresa de Daniel. Seu chefe exigiu respostas. Até velhos amigos pararam de responder às suas ligações. Enquanto isso, no Hospital São Paulo, Lívia estava sentada em sua cama com seus pais ao seu lado. A mandíbula de Roberto estava tensa, seus nós dos dedos brancos enquanto ele apertava o braço de sua cadeira. Irene gentilmente afagou o cabelo de Lívia. Você não precisa voltar para ele, Irene sussurrou. Pela primeira vez, Lívia não argumentou. Lágrimas encheram seus olhos, enquanto ela finalmente admitia o que havia enterrado por anos. Ele não me ama, ele nunca amou, e eu não posso deixar nosso filho crescer vendo ele me tratar assim. Seu pai colocou a mão sobre a dela. Então vamos acabar com isso, querida. Vamos proteger você e este bebê. Naquele mesmo dia, Grace Oliveira, a advogada que Arthur havia contatado discretamente, chegou ao hospital. De olhar afiado e eficiente, ela se sentou ao lado da cama de Lívia, com papéis na mão. Senhora Castelo, Grace começou. O que aconteceu na gala constitui agressão. Você tem todo o direito de registrar queixa. Mas, além disso, você também tem o direito de se libertar de um casamento tóxico. O divórcio é o seu caminho para a segurança. A palavra divórcio ecoou na mente de Lívia. Ela tinha resistido por meses, agarrando-se à esperança de que Daniel mudaria. Mas agora ela via claramente. Não havia mais nada para salvar. Ela assinou a papelada preliminar com as mãos trêmulas. Maia apertou seu ombro, sussurrando. Você é mais forte do que pensa, Lívia. Do outro lado da cidade, Daniel recebeu a notificação de divórcio em seu escritório. Seu rosto perdeu a cor. Ela realmente vai fazer isso, ele murmurou. Sabrina revirou os olhos. Deixa ela. Assim que ela se for, nada te segura. Mas no fundo, Daniel sentiu algo que não esperava. Medo. De volta ao hospital, Lívia olhou pela janela enquanto a cidade fervilhava lá embaixo. O peso da traição ainda a esmagava. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu um lampejo de alívio. Ela não estava mais acorrentada. Arthur apareceu na porta, quieto, mas firme. Você fez uma escolha corajosa, ele disse gentilmente. Lívia encontrou o olhar dele, sua voz firme. É hora de construir uma nova vida para mim e para o meu bebê. O que ela não sabia era que Daniel e Sabrina já estavam tramando um movimento desesperado para silenciá-la. Um que testaria sua coragem mais do que nunca. Os vídeos da gala não apenas viralizaram, eles se tornaram evidência. No final da semana, várias testemunhas enviaram filmagens para a polícia. Os clipes mostravam claramente Sabrina Lima levantando a saladeira, Daniel Castelo jogando macarrão e os dois rindo, enquanto Lívia se agarrava à barriga em choque. Detetives chamaram Lívia para confirmar sua declaração. Grace Oliveira sentou-se ao lado dela, falando com firmeza. Minha cliente foi humilhada, colocada em perigo e agredida. Ela cooperará totalmente com a investigação. Daniel tentou mudar a narrativa. Na reunião da diretoria de sua empresa, ele insistiu que era um mal-entendido. Minha esposa está emotiva por causa da gravidez. Mas os membros da diretoria não acreditaram. Um deles deslizou uma manchete impressa pela mesa. Mulher grávida humilhada. Executivo enfrenta reação negativa. O rosto de Daniel ficou pálido.
Enquanto isso, Sabrina redobrou sua arrogância. Ela postou uma foto enigmática nas redes sociais, uma taça de champanhe, com a legenda: "Algumas pessoas simplesmente não aguentam os holofotes." Os comentários explodiram em indignação. Patrocinadores retiraram seus contratos com a empresa, citando preocupações éticas. A confiança presunçosa de Sabrina apenas aprofundou o ódio público. Lívia, no entanto, lutava com emoções conflitantes. À noite, no hospital, ela sussurrou para Maia: "Eu não quero que meu filho cresça ouvindo o nome do pai ser arrastado na lama." Maia segurou sua mão com força. "Lívia, Daniel fez isso consigo mesmo. Você não está o destruindo. Ele se destruiu. Você está apenas contando a verdade." Grace avançou. Ela entrou com um processo civil em nome de Lívia, exigindo indenização por estresse emocional, despesas médicas e difamação de caráter. O processo virou manchete, empurrando Daniel e Sabrina para o olho de um furacão legal. O dia do tribunal chegou e o ar do lado de fora era denso de repórteres. Câmeras piscaram enquanto Lívia saía, seus pais de cada lado, Arthur seguindo-a silenciosamente. Ela usava um vestido simples, de cor creme, nada chamativo, mas sua presença impunha respeito. Dentro do tribunal, Daniel estava sentado com seu advogado, inquieto. Sabrina cruzou as pernas, fingindo estar entediada, embora seus olhos desviassem nervosamente. O juiz examinou a filmagem em silêncio. Suspiros encheram o tribunal, enquanto os vídeos eram exibidos em uma tela grande, expondo cada risada cruel, cada escárnio, cada momento humilhante. Daniel cobriu o rosto com as mãos. Sabrina murmurou para si mesma: "Isso é ridículo." Mas sua voz tremia. Quando chegou a vez de Lívia falar, ela se levantou, embora suas mãos tremessem. Sua voz era firme. "Eu fui àquela gala como uma esposa que estava carregando nosso filho. Eu acreditei que seria respeitada. Em vez disso, fui tratada como uma piada. Eu não estou aqui por vingança. Eu estou aqui para proteger meu bebê e para provar que nenhuma mulher merece ser humilhada desta forma." Suas palavras tocaram o coração da sala. Até a expressão do juiz se suavizou. O martelo bateu. O caso prosseguiria, e Daniel e Sabrina enfrentariam tanto acusações criminais quanto o processo civil. Do lado de fora, repórteres gritavam perguntas, os flashes explodindo como fogos de artifício. Enquanto Arthur guiava Lívia, ela sussurrou: "E se eles tentarem me atacar? E se Daniel quiser vingança?" A mandíbula de Arthur se apertou, porque nas sombras do tribunal, Daniel já estava fazendo um juramento de revidar, de maneiras que Lívia jamais poderia imaginar. A batalha no tribunal tinha acabado de começar, mas o peso sobre os ombros de Lívia ficou mais pesado a cada dia que passava. Para onde quer que ela fosse, parecia que o mundo conhecia sua história. No supermercado, estranhos sussurravam, alguns oferecendo olhares de simpatia, outros apenas olhares curiosos. Online, seu nome estava em alta ao lado de Daniel e Sabrina, dissecado por milhões que não conheciam sua dor. À noite, quando as câmeras se iam e as luzes do hospital diminuíam, o silêncio era o que mais a pressionava. Sozinha em seu quarto, com o filho ainda por nascer, se movendo dentro dela, a compostura de Lívia se quebrou. Ela se encolheu, lágrimas encharcando o travesseiro, enquanto sussurrava: "Por que eu? O que eu fiz para merecer isso?" Maia muitas vezes ficava até tarde, sentando ao seu lado. "Você não é fraca por chorar, Lívia. Você carregou peso demais sozinha." Mas Lívia balançou a cabeça. "Eu não consigo nem proteger meu bebê da crueldade do pai. Como eu vou criá-lo? Como eu vou ser o suficiente?" Seus pais tentaram animá-la. Roberto a lembrou: "Você é forte desde pequena. Você trabalhou, estudou, se sacrificou.
Essa força ainda está dentro de você. Irene segurou as mãos da filha, sussurrando orações todas as noites ao lado de sua cama. Ainda assim, a pressão aumentou. A mídia dissecava cada movimento dela, o que ela usava no tribunal, o quão cansada ela parecia, até mesmo se ela sorria. Arthur a protegia o melhor que podia, usando sua influência para bloquear histórias invasivas. Mas o preço emocional a desgastava. Uma tarde, depois de mais uma reunião exaustiva com os advogados, Lívia desabou no corredor do hospital. Enfermeiras a levaram para um quarto, temendo complicações. A doutora Ana Paula verificou seus sinais vitais, falando severamente. Você não pode continuar se esforçando assim. O estresse é perigoso para você e para o bebê. Você precisa de descanso ou haverá consequências. O aviso a penetrou. Pela primeira vez, Lívia percebeu que não conseguiria carregar esse peso apenas com a força de vontade. Ela tinha que fazer uma escolha diferente, não apenas por si mesma, mas pelo filho que dependia dela. Naquela noite, Arthur a visitou em silêncio. Ele a encontrou olhando pela janela, com as mãos aninhadas em sua barriga. Eu sinto que estou me afogando, ela admitiu suavemente. Eu não me reconheço mais. Eu costumava ser uma professora que acreditava na luz e no futuro das crianças. Agora, eu sou apenas uma pessoa quebrada. A voz de Arthur era calma, firme. Você não está quebrada, Lívia. Você foi ferida, mas as feridas cicatrizam. E quando isso acontece, elas deixam cicatrizes que nos lembram o quão fortes nos tornamos. As palavras dele se instalaram em seu coração, não como pena, mas como uma centelha. Pela primeira vez desde a humilhação, ela se permitiu imaginar um futuro além da dor. Ela se imaginou segurando seu bebê sem medo, construindo um lar cheio de calor, não de crueldade. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas desta vez elas não eram apenas de desespero. Elas carregavam um lampejo de algo novo, resolução. Ela sussurrou para a sala silenciosa, sua voz trêmula, mas determinada. Eu não vou deixar Daniel me definir. Eu não vou deixar ele roubar meu futuro. Meu bebê merece uma mãe forte e eu vou me tornar uma. O que Lívia não sabia era que Daniel, encurralado e desesperado, estava preparando um golpe que ameaçaria quebrar sua frágil força novamente. Daniel Castelo era um homem encurralado. Sua reputação havia desmoronado da noite para o dia. Sua empresa se distanciou dele e os patrocinadores estavam o abandonando em ondas. Mas em vez de enfrentar seus erros, ele e Sabrina decidiram reescrever a narrativa. Isso é sobre imagem, Sabrina lhe disse uma manhã, enquanto ela navegava em seu tablet. Nós podemos virar o jogo. Vamos bancar as vítimas. Todo mundo adora uma história de redenção. Daniel parecia duvidoso, mas o desespero brilhava em seus olhos. O que você sugere? Sabrina sorriu. Nós vamos a público. Dizemos às pessoas que sua esposa é instável, excessivamente emotiva, por causa dos hormônios da gravidez. Nós transformamos a gala em um mal-entendido. Confie em mim, o mundo é rápido para acreditar em um homem de terno em vez de uma mulher chorando. No dia seguinte, uma entrevista cuidadosamente planejada foi ao ar online. Daniel e Sabrina sentaram lado a lado, vestidos em tons neutros, os rostos em máscaras de arrependimento. Daniel falou com uma sinceridade ensaiada. O incidente da gala foi exagerado. Minha esposa, Lívia, é uma mulher maravilhosa, mas a gravidez pode ser difícil. As emoções ficam à flor da pele. Nós estávamos brincando e as coisas pareceram piores do que realmente foram. Eu amo meu filho e espero que as pessoas me deem a chance de me explicar. Sabrina acrescentou suavemente. As pessoas não conhecem a história toda. Dói ver a mídia distorcer tudo. Por um momento, alguns espectadores hesitaram. A dúvida invadiu as sessões de comentários. Lívia estava exagerando? Aquilo era apenas uma tensão conjugal tirada de contexto?
Mas então Arthur Azevedo fez seu movimento. Ele havia permanecido em silêncio até agora, apoiando Lívia discretamente nos bastidores. Mas quando ele viu Daniel e Sabrina a difamando em plataformas nacionais, sua paciência se esgotou. Arthur raramente dava entrevistas, mas desta vez ele convocou uma coletiva de imprensa. A sala estava lotada de repórteres. Câmeras clicavam furiosamente enquanto o bilionário subia ao pódio, sua figura alta irradiando autoridade. Deixem-me ser muito claro. Arthur começou, sua voz firme. Eu estava na gala. Eu testemunhei tudo. O que aconteceu com a senhora Lívia Fernandes não foi um mal-entendido. Não foi uma piada. Foi um ato cruel e deliberado de humilhação contra uma mulher grávida. E eu não vou ficar parado enquanto mentirosos tentam reescrever a verdade. A sala irrompeu em perguntas, mas Arthur levantou a mão para pedir silêncio. Ele revelou que a segurança do hotel havia preservado as filmagens de vigilância de vários ângulos. A evidência fala por si. Sem edição, sem boatos, apenas a verdade. Em poucas horas, clipes das câmeras do hotel foram divulgados. Eles mostravam Sabrina levantando a tigela de propósito, Daniel jogando macarrão com risos e o visível sofrimento de Lívia. A entrevista encenada desmoronou sob o peso da prova inegável. A simpatia online por Lívia aumentou mais do que nunca. As sessões de comentários se encheram de indignação em relação a Daniel e Sabrina. Patrocinadores agora ameaçavam tomar medidas legais por quebra das cláusulas de moralidade. No hospital, Lívia assistiu às notícias, as mãos cobrindo a boca em descrença. Ele me defendeu publicamente, ela sussurrou, atordoada. Maia sorriu. Parece que você tem alguém poderoso no seu canto. Mas no fundo, Lívia sentiu mais do que gratidão. Ela sentiu um lampejo de esperança que não se atrevia a ter há meses. E, à medida que a lealdade de Arthur se tornava clara para o mundo, o desespero de Daniel se transformou em algo mais sombrio, uma obsessão que o levaria a arriscar tudo. Por semanas, Lívia Fernandes tinha vivido à sombra da humilhação. Ela tinha sido a mulher grávida ridicularizada nas manchetes, a esposa traída divulgada nas redes sociais, a figura frágil sobre a qual se sussurrava nos corredores do hospital. Mas com o passar do tempo, algo dentro dela começou a mudar. O ponto de virada veio uma manhã, quando ela se olhou no espelho do banheiro do hospital. Seu rosto estava pálido, seus olhos cercados por exaustão, seu cabelo emaranhado. Por um momento, ela mal se reconheceu. Ela tocou sua barriga inchada, sentindo os chutes suaves de seu filho. Um pensamento surgiu dentro dela. Se eu quero que meu filho seja forte, devo mostrar a ele a força. A partir daquele dia, ela fez mudanças pequenas, mas constantes. Com o encorajamento de Maia, ela começou a fazer curtas caminhadas pelo jardim do hospital, deixando o ar do outono encher seus pulmões. As enfermeiras notaram sua postura melhorando, seus passos se tornando mais firmes. Ela começou a escrever um diário tarde da noite, derramando seus medos no papel, mas também esboçando sonhos. Um lar seguro, uma carreira reativada, um futuro onde ela não fosse definida pela crueldade de Daniel. Seus pais assistiram à mudança com admiração. Irene disse suavemente uma noite: "Eu vejo o seu espírito voltando, Lívia. Eu vejo a minha filha de novo." Roberto apertou o ombro dela com orgulho. Arthur também notou. Sempre que ele a visitava, ele via menos da mulher quebrada da gala e mais da professora determinada que ele se lembrava da faculdade. Uma tarde, ele a encontrou sentada perto da janela, lendo um livro infantil em voz alta para seu bebê, ainda não nascido. Sua voz era firme, até mesmo alegre. "Ele precisa ouvir histórias de heróis", ela disse a Arthur com um sorriso tímido, "para que ele saiba que vem de um
O olhar de Arthur se demorou, mas ele não a interrompeu. Ele simplesmente respondeu: "Você já é essa heroína, Lívia." Enquanto isso, Grace a guiava pelo processo de divórcio. Em cada sessão do tribunal, Lívia mantinha a cabeça erguida, recusando-se a deixar os olhares hostis de Daniel a abalarem. A mídia capturou imagens dela, entrando no tribunal com vestidos modestos, mas elegantes, parecendo composta. Pela primeira vez, os comentaristas elogiavam sua força em vez de ter pena de sua fraqueza. Sua transformação silenciosa se espalhou para além do tribunal. Uma jornalista local a procurou, pedindo para escrever sobre sua resiliência. Lívia hesitou no início, mas Maya a incentivou. Sua história pode ajudar outras mulheres. Você não está apenas sobrevivendo, você está inspirando. O artigo foi publicado com a manchete: "Da humilhação à esperança, a luta de uma mãe por dignidade." Viralizou, não por causa do escândalo, mas por causa de sua coragem. Mensagens inundaram de mulheres de todo o país, esposas, mães, filhas, agradecendo a ela por mostrar que a sobrevivência era possível. Lívia chorou ao lê-las, mas desta vez eram lágrimas de empoderamento. Por tanto tempo, ela se sentiu sem voz. Agora sua voz ecoava mais longe do que ela poderia ter imaginado. Ainda assim, a jornada não estava completa. Em momentos de silêncio, ela se perguntava o que o futuro lhe reservava. Ela poderia realmente construir uma nova vida? Ela poderia proteger seu filho da sombra da vergonha do pai? Enquanto ela colocava a mão sobre a barriga uma noite, sentindo os chutes de seu filho ficarem mais fortes, uma batida na porta do hospital veio. Ela olhou para cima e viu Arthur carregando algo inesperado nas mãos. Um conjunto de arquivos, cheios de documentos. Dentro desses arquivos estava uma revelação sobre os negócios secretos de Daniel, evidências que abalariam o tribunal e alterariam a luta de Lívia para sempre. Quando Arthur Azevedo colocou a pasta grossa de documentos na bandeja de hospital de Lívia, ela franziu a testa em confusão. "O que é isso?" ela perguntou, passando os dedos sobre a pilha organizada de papéis. "Evidência", Arthur respondeu simplesmente. "Daniel não apenas te machucou, Lívia. Ele tem escondido coisas que poderiam destruí-lo no tribunal." O coração de Lívia acelerou. "O que você quer dizer?" Arthur puxou uma cadeira, sua voz baixa, mas firme. "Meus investigadores investigaram os registros profissionais dele. Daniel tem falsificado relatórios de despesas, aceitado subornos de fornecedores e manipulado contas em sua empresa. É fraude. Se isso vier à tona, a credibilidade dele no seu caso de divórcio desmorona. Ele não vai parecer apenas um marido cruel, vai parecer um criminoso." O primeiro instinto dela foi de descrença. "Você tem certeza? Isso não é apenas boato?" Arthur balançou a cabeça firmemente. "Esses são extratos financeiros certificados, transferências bancárias, e-mails. Ele tem sido descuidado. Sabrina até tem ajudado a encobrir." As mãos de Lívia tremeram enquanto ela folheava as páginas. A traição a atingiu mais fundo do que ela imaginava. Daniel não apenas a humilhou publicamente, ele estava vivendo uma mentira a portas fechadas. Grace Oliveira, sua advogada, chegou mais tarde naquela noite. Ela examinou os arquivos cuidadosamente, seus olhos afiados se estreitando. "Isso muda tudo. Com isso, podemos pressionar o tribunal por um divórcio acelerado. Também podemos garantir que a guarda do seu filho permaneça com você. Daniel não terá como se defender assim que a fraude se tornar pública." Mas Grace a advertiu. "Devemos agir com cautela. Se Daniel perceber que temos isso, ele pode se tornar imprudente. Homens desesperados fazem coisas desesperadas." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel e Sabrina discutiam em seu apartamento.
A notícia da coletiva de imprensa de Arthur ainda queimava na mente de Daniel. Ele me humilhou. Aquele bilionário está a protegendo. Ele está me arruinando. Daniel gritou, jogando um copo contra a parede. Sabrina, menos preocupada com a raiva dele, focou em seu reflexo no espelho. Acalme-se. Você ainda é minha porta de entrada para o sucesso. Apenas cale a boca e deixe-me cuidar da narrativa. Mas então o telefone de Daniel vibrou com uma mensagem de um número anônimo. Eles estão vindo atrás de seus registros financeiros. É melhor tomar cuidado. O pânico o invadiu. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. De volta ao hospital, Lívia sentou-se em silêncio depois que Grace saiu, o peso da revelação pesado em seu peito. Arthur colocou uma mão tranquilizadora sobre a dela. Isso não é sobre vingança. É sobre justiça para você e para o seu filho. Lívia olhou para ele, seus olhos se enchendo de um novo tipo de determinação. Eu não quero o dinheiro dele. Eu não quero o nome dele. Eu só quero liberdade. E eu quero que a verdade seja conhecida. Na semana seguinte, Grace entrou com uma moção para apresentar os registros fraudulentos de Daniel ao tribunal. A mídia soube quase instantaneamente, enviando repórteres para a área do tribunal mais uma vez. As manchetes agora liam: Daniel Castelo, sob investigação por fraude. A maré estava mudando, e pela primeira vez, Lívia sentiu a balança da justiça pender a seu favor. Mas quando Daniel percebeu que as paredes estavam se fechando, ele tomou uma decisão imprudente, uma que colocaria Lívia e seu bebê, ainda não nascido, em grave perigo. O tribunal deveria ter sido o fim da loucura de Daniel, mas em vez disso, alimentou seu desespero. Todos os dias, seu nome aparecia em manchetes cheias de escândalo. Sabrina o abandonou completamente, apagando seu número e bloqueando-o de sua vida. Sua mãe evitou suas ligações, envergonhada de seu filho, que ela não reconhecia mais. Ele estava isolado, encurralado e em espiral. Uma noite chuvosa, Daniel estacionou do outro lado da rua do hospital de Lívia. As janelas de seu carro embaçaram enquanto ele olhava para o prédio brilhante, suas mãos tremendo no volante. Ela não pode simplesmente me apagar, ele murmurou, segurando uma garrafa de uísque. Aquele bebê é meu. Lá dentro, Lívia finalmente sentia um vislumbre de paz. Ela tinha passado o dia lendo histórias infantis para seu filho, ainda não nascido, com Maia ao seu lado. Arthur tinha passado mais cedo, trazendo um cobertor macio e prometendo: você está quase lá, apenas mais algumas semanas, e você vai segurá-lo em seus braços. Pela primeira vez em meses, Lívia se permitiu sonhar com o momento em que conheceria seu bebê, mas a paz se desfez rapidamente. Daniel cambaleou para o saguão do hospital, exalando cheiro de álcool, suas roupas encharcadas de chuva. Ele passou pela segurança, gritando: onde está a Lívia? Onde está minha esposa? Eu preciso ver meu filho. Sua voz ecoou nas paredes estéreis, provocando sussurros de pacientes e enfermeiras. Guardas do hospital correram para bloqueá-lo, mas ele empurrou um para o lado, correndo pelo corredor. O pânico aumentou enquanto a equipe pedia reforços. Em seu quarto, Lívia ouviu a comoção. Seu coração se agitou. Ela agarrou sua barriga instintivamente, sussurrando: não, de novo não. Maia correu para a porta, trancando-a, enquanto passos ecoavam mais perto. Lívia! Daniel berrou, batendo na porta. Você não pode me manter longe dele. Ele é meu. As batidas ficaram mais altas, cada golpe chacoalhando seus ossos. Lívia ofegou, enquanto uma dor aguda a atingia no abdômen. Sua respiração acelerou. A doutora Ana Paula e uma equipe de enfermeiras correram pelo acesso da equipe. Ela está entrando em trabalho de parto prematuro, a doutora Ana Paula gritou. Nós precisamos movê-la agora. A cena entrou em caos.
Profissionais de saúde colocaram Lívia em uma maca, correndo com ela em direção à ala de emergência, enquanto os punhos de Daniel batiam na porta trancada atrás deles. A segurança finalmente o arrastou para longe, chutando e gritando, sua voz quebrando pelos corredores. "Vocês não podem tirá-lo de mim, ele é meu filho!" Arthur chegou momentos depois, tendo sido chamado por Maya. Seu peito se apertou ao ver Lívia, pálida e tremendo, sua mão agarrada ao lado da maca. Ele correu ao lado dela, sua voz firme apesar do medo. "Eu estou aqui, Lívia. Você não está sozinha. Foque em respirar. Você é forte. Você consegue fazer isso." Dentro da sala de parto, as máquinas apitavam rapidamente, as enfermeiras dando instruções. As lágrimas de Lívia escorriam enquanto as contrações tomavam seu corpo. "É cedo demais", ela chorou. "Ele não está pronto." A doutora Ana Paula a encarou com firmeza. "Ouça-me, Lívia. Nós vamos fazer de tudo para proteger você e seu bebê, mas você precisa lutar conosco, aqui e agora." E enquanto as luzes estéreis brilhavam acima dela e seu corpo tremia de dor, Lívia percebeu que sua luta por dignidade havia se transformado na batalha mais primal de todas. A luta para trazer seu filho em segurança ao mundo. A sala de parto pulsava com urgência. Luzes brilhantes brilhavam sobre a cabeça. O apito rítmico dos monitores enchia o ar e as vozes das enfermeiras subiam em comandos. Lívia estava deitada na cama, encharcada de suor, agarrando as grades enquanto outra contração a rasgava. A doutora Ana Paula estava ao pé da cama, calma, mas firme. "É prematuro, Lívia, mas seu bebê é forte. Ouça-me, se concentre, empurre quando eu disser." Arthur ficou ao lado dela, segurando sua mão com força. A palma dele estava quente, firme, a ancorando em algo além do caos. "Você não está sozinha", ele sussurrava repetidamente. "Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você consegue fazer isso." Lágrimas embaçaram a visão de Lívia, enquanto o medo lutava contra a determinação. Ela pensou nos meses de humilhação, nas inúmeras lágrimas, nos momentos em que duvidou de si mesma, e então ela pensou na pequena vida que ela havia protegido durante tudo aquilo. "Por você", ela sussurrou para seu filho ainda não nascido. "Por você, eu vou lutar." Outra contração surgiu. Ela gritou, empurrando com cada grama de força restante em seu corpo. A doutora Ana Paula incentivou. "De novo, Lívia, mais uma vez." E então veio um choro. O som penetrou a sala, agudo e estridente, mas vivo. Enfermeiras se moveram rapidamente, envolvendo o pequeno recém-nascido em um cobertor. "É um menino", uma delas anunciou, sua voz carregada de calor pela esterilidade fria da sala. O bebê foi colocado no peito de Lívia. Seus soluços irromperam enquanto ela o aninhava, seus pequenos punhos se enrolando em sua pele. "Noé", ela respirou, finalmente o nomeando. "Noé Castelo Fernandes, meu milagre." Por um momento, todo o resto desapareceu. As batalhas judiciais, os escândalos, as ameaças. Tudo o que existia era o peso frágil em seus braços, a prova de que ela havia resistido e triunfado. Arthur ficou para trás, dando a ela o momento, seus olhos brilhando. Roberto e Irene, autorizados brevemente a entrar no quarto, choraram abertamente ao ver seu primeiro neto. Maya apertou as mãos na boca, sussurrando. "Ele é perfeito, Lívia. Ele é perfeito." Mas mesmo com a alegria enchendo a sala, as sombras persistiam. Noé era pequeno, nascido semanas antes do previsto. As enfermeiras o monitoraram de perto, notando sua respiração rasa. A doutora Ana Paula explicou gentilmente. "Ele precisará de tempo na unidade neonatal. Ele é forte, mas precisamos ser cautelosos."
Lívia assentiu, embora seu coração doesse enquanto as enfermeiras gentilmente levavam Noé para a incubadora. Ela se sentiu dividida, aliviada por ele estar vivo, aterrorizada com o que estava por vir. Arthur tocou seu ombro. Ele é um lutador, assim como a mãe dele. Enquanto ela descansava, a exaustão a dominando, a notícia do nascimento de Noé se espalhou rapidamente. Do lado de fora do hospital, repórteres se aglomeraram, ávidos por fotos, desesperados por manchetes. Entre eles, escondido na multidão, Daniel olhava com olhos vazios. Ele tinha visto a notícia em seu telefone, as palavras menino saudável piscando na tela. Por um breve momento, a emoção genuína se manifestou em sua raiva. Ele sussurrou o nome de Noé, como se o som pudesse ligá-lo ao filho que ele estava perdendo rapidamente. E enquanto Daniel estava lá fora, na chuva, olhando para as janelas brilhantes do hospital, ele começou a planejar seu movimento mais perigoso até então. Um que ameaçaria não apenas a paz de Lívia, mas a frágil nova vida de Noé. Por um breve momento, o mundo parecia ter parado. Lívia Fernandes, fraca do trabalho de parto, mas radiante com o orgulho maternal, finalmente trouxe Noé ao mundo. Seu coração se enchia a cada vez que ela olhava para sua forma minúscula na incubadora, lutando com toda a sua força frágil para respirar, viver e crescer. Ela sussurrava promessas através do vidro. Eu vou te proteger. Eu vou te dar a vida que você merece. Os dias que se seguiram foram uma mistura de visitas ao hospital, noites sem dormir e esperança cautelosa. Roberto e Irene traziam refeições caseiras. Maia ajudava com a papelada e Arthur permanecia uma presença constante, certificando-se de que Lívia tivesse tudo o que precisava. Embora estivesse exausta, ela sentia uma estranha paz que não conhecia há anos. Pela primeira vez, Daniel não estava pairando por perto, não estava zombando ou a diminuindo. Pela primeira vez, ela se sentiu segura. Mas a segurança nunca durava muito quando Daniel Castelo estava envolvido. Tudo do lado de fora, o mundo de Daniel havia desmoronado. Sua carreira se foi, suas finanças congeladas sob investigação, e Sabrina o abandonou completamente. Mas por baixo de seu desespero ardia um pensamento. Se eu não posso ter Lívia, pelo menos terei Noé. Uma noite, Daniel se encontrou com um advogado obscuro que lhe prometeu uma brecha. Você é o pai, o homem explicou. Os tribunais podem negar a guarda preventiva, mas eles não podem apagar seus direitos parentais. Se você puder demonstrar interesse e se apresentar como estável, você pode conquistar o direito de visitação, talvez até mesmo a guarda compartilhada. Estável? Daniel zombou, suas mãos tremendo. Eu perdi tudo. Então finja, o advogado disse friamente. Limpe-se, apareça, banque a vítima, pinte Lívia como controladora, emotiva demais. Os juízes adoram pais que lutam por seus filhos. Daniel saiu do encontro com um novo plano se formando em sua mente. Na manhã seguinte, enquanto Lívia segurava a mãozinha de Noé na unidade neonatal, Grace chegou com notícias urgentes. Daniel está entrando com outra petição, ela disse. Seu tom era seco. Ele está exigindo direitos de visitação assim que Noé receber alta. O peito de Lívia se apertou. Visitação? Ele quase me fez perder este filho. Como ele pode achar que merece vê-lo? Grace suspirou. Porque legalmente ele ainda é o pai. Mas não entre em pânico. Temos fortes evidências de sua instabilidade. A ordem de restrição, o incidente no hospital, a investigação de fraude, tudo o pinta como inadequado. Ainda assim, temos que estar prontos. Ele não vai desistir. Arthur se adiantou, sua voz calma, mas resoluta. Ele não vai vencer. Nós vamos lutar a cada passo do caminho. Mas o coração de Lívia ainda doía. Ela olhou para Noé,
tão pequeno e vulnerável, e sussurrou: "Eu não vou deixar ele te machucar. Nunca." Do lado de fora do hospital, repórteres pegaram Daniel chegando em um terno bem passado, cabelo penteado, fingindo ser um pai de luto, desesperado por seu filho. As câmeras dispararam enquanto ele segurava uma foto dele e de Lívia em dias mais felizes, alegando: "Eu só quero fazer parte da vida do meu filho." O mundo começou a se dividir. Alguns espectadores acreditaram em sua atuação. Outros o condenaram como manipulador. E à medida que a opinião pública se inclinava perigosamente, Lívia percebeu que a luta não era mais apenas no tribunal. Era nos corações e mentes de todos que assistiam. Daniel Castelo sempre soube usar uma máscara. Quando sua carreira florescia, ele usava o sorriso polido de uma estrela corporativa. Agora, despojado de poder e reputação, ele se reinventou como a imagem de um pai ferido. Ele contratou um consultor de relações públicas que organizou entrevistas cuidadosamente elaboradas. Daniel apareceu em programas de TV, seu terno impecável, seu cabelo bem penteado. Ele falava em um tom suave e ensaiado. "Eu cometi erros, sim", ele admitiu, a voz embargada. "Mas todo homem não merece uma segunda chance. Meu único desejo é segurar meu filho. Sinto falta dele todas as noites." Clipes se espalharam online como um incêndio. Comentaristas debatiam sem parar. Alguns espectadores, influenciados por sua atuação, argumentavam: "Pelo menos ele quer estar lá para o filho dele." Outros, lembrando as filmagens virais da gala e do surto no hospital, o condenavam como manipulador. Mas o estrago estava feito. A narrativa não era mais simples. Lívia, antes universalmente lamentada, agora enfrentava ceticismo. Ela estava mantendo um pai longe de seu filho por despeito? Ela estava exagerando o abuso dele? Lívia assistiu às transmissões em descrença, seu estômago se revirando. "Ele está virando o mundo contra mim", ela sussurrou, segurando Noé em seus braços. O bebê se agitou suavemente, alheio à tempestade que cercava seu nome. Grace Oliveira foi direta: "Se ficarmos em silêncio, Daniel controlará a narrativa. O Tribunal da Opinião Pública importa. Os juízes leem as notícias, os jurados são influenciados por elas. Precisamos combater isso." Mas Lívia hesitou. "Eu nunca quis ser uma figura pública. Eu só queria ensinar, criar meu filho em silêncio. Por que eu deveria mostrar minhas feridas a estranhos?" Arthur se inclinou para a frente, sua voz firme. "Porque você não está apenas se defendendo, você está defendendo o futuro de Noé. Se Daniel convencer as pessoas de que ele é uma vítima, ele usará essa simpatia como uma arma. Não deixe ele escrever a sua história." Com o coração pesado, Lívia concordou. Uma semana depois, ela se sentou em um estúdio sob luzes brilhantes, câmeras focadas nela. Maia segurou sua mão antes do segmento começar, sussurrando: "Apenas diga a verdade, as pessoas vão sentir." Quando a entrevista começou, Lívia falou suavemente no início, mas sua voz ficou mais forte. "Eu fui humilhada enquanto carregava meu filho. Meu marido e sua amante jogaram comida em mim na frente de centenas de pessoas. Isso não foi um mal-entendido. Foi crueldade. Depois, ele invadiu meu quarto de hospital, gritando ameaças enquanto eu me agarrava à barriga de medo. Isso não foi amor, foi perigo." Lágrimas brilhavam em seus olhos, mas ela não se quebrou. Ela olhou diretamente para a câmera. "Esta luta não é sobre vingança. É sobre proteger meu filho. Nenhuma mãe deveria ser forçada a entregar seu bebê a alguém que provou repetidamente que não pode ser confiável." O estúdio ficou em silêncio. Quando a entrevista foi ao ar, a resposta foi avassaladora. Mensagens de apoio inundaram novamente. Mulheres, mães,
até mesmo pais que condenaram o ato de Daniel e elogiaram a coragem de Lívia. Hashtags se tornaram virais. Justiça para Lívia, protejam Noé. Por um momento, a maré se voltou a seu favor. Mas Daniel, assistindo de seu apartamento, quebrou um copo na parede. Sua máscara de calma rachou, a raiva fervendo por baixo. E nessa raiva, ele começou a tramar, não apenas para vencer no tribunal ou na mídia, mas para atingir Lívia de uma forma muito mais pessoal e devastadora. A máscara de Daniel Castelo estava escorregando. O público tinha visto suas lágrimas encenadas, seus pedidos de desculpas cuidadosamente ensaiados, mas a simpatia que ele desejava estava desaparecendo rapidamente. A poderosa entrevista de Lívia havia inclinado a balança contra ele, e as hashtags exigindo justiça para ela ganharam impulso. Mas Daniel se recusava a se render. Se ele não podia vencer no tribunal da lei ou no tribunal da opinião pública, ele destruiria sua paz de outra forma. Tarde da noite, Daniel estava sentado sozinho em seu apartamento, o brilho de seu laptop refletindo garrafas vazias. Suas mãos tremiam enquanto ele rolava por artigos sobre Arthur Azevedo. O nome do bilionário estava em todo lugar. CEO misterioso defende esposa grávida. Azevedo visto visitando o hospital. A mandíbula de Daniel se apertou. Então é por isso que ela está me substituindo? Movido pelo ciúme, ele começou a cavar. Ele ligou para velhos contatos, desesperado por sujeira sobre Arthur. Quando nenhum escândalo apareceu, Daniel decidiu criar um. Ele vazou rumores fabricados para blogs de fofoca, sugerindo que Arthur e Lívia haviam começado um caso muito antes do divórcio. Professora deixa marido por bilionário, se tornou uma manchete tóxica espalhada por tabloides. A campanha de difamação abalou Lívia. Segurando Noé no quarto silencioso do hospital, ela rolou pelos artigos com lágrimas nos olhos. Eles estão me pintando como infiel, ela sussurrou, como se tudo o que Daniel fez nunca tivesse acontecido. Arthur pegou a mão dela. Isso é mentira, Lívia. As pessoas que importam sabem a verdade. Mas Grace Oliveira foi mais pragmática. Essa difamação é perigosa. Os juízes não gostam de escândalos, mesmo falsos. Precisamos combater isso com evidências. Enquanto isso, Daniel levou sua retaliação mais longe. Uma tarde, Roberto voltou para casa e encontrou a janela da frente da família quebrada. Um tijolo estava no chão com um bilhete amarrado. Diga à sua filha para desistir do caso, ou você vai se arrepender. A mandíbula de Roberto se apertou enquanto ele dobrava o papel, escondendo-o de Irene, mas ela notou seus punhos cerrados. O que é, amor? Ela perguntou. Ele forçou um sorriso. Nada, apenas contas. Mas no fundo, o medo o corroía. Maia também não foi poupada. Ela recebeu ligações anônimas em horários estranhos, cheias de respiração pesada e silêncio. Embora ela tentasse parecer inabalável, a tensão a desgastava. Ele está tentando nos assustar para que fiquemos em silêncio, ela admitiu a Lívia. A pressão aumentou, mas Lívia se recusou a se quebrar. Olhando para o rosto minúsculo de seu filho, ela sussurrou. Eu sobrevivi a coisas piores. Não vou deixar ele vencer. Sua resiliência tranquila apenas aprofundou a fúria de Daniel. Uma noite, Arthur convidou Lívia e sua família para um jantar privado em sua cobertura em São Paulo. A vista do horizonte cintilava através das janelas altas, um contraste gritante com as sombras que Daniel lançava sobre suas vidas. Durante o jantar, Arthur falou calorosamente com Roberto e Irene, garantindo a eles: vocês não estão sozinhos nesta luta. Meus recursos são de vocês. Lívia sentiu algo se mexer dentro dela, um lampejo de segurança, de possibilidade. Ela viu como Arthur segurava Noé com uma gentileza surpreendente, como ele sorria para o bebê com carinho real. Pela primeira vez, ela se permitiu perguntar:
Isso poderia ser um novo começo? Mas do outro lado da cidade, Daniel já estava planejando seu próximo ataque. Observando das sombras, ele viu Lívia sair do prédio de Arthur, Noé embrulhado em seus braços. Seus dentes se cerraram, seus punhos se apertaram. E naquele momento sombrio, Daniel jurou que, se ele não pudesse ter Lívia e Noé, então ninguém mais teria. Uma obsessão que logo se transformaria em algo muito mais perigoso. Daniel Castelo estava desmoronando. Antes um executivo polido que falava em salas de reuniões e usava ternos sob medida, agora passava as noites encolhido em seu apartamento escuro. Garrafas vazias aos seus pés, paredes cobertas de artigos e fotos. Cada manchete sobre Lívia e Arthur estava afixada como evidência em uma investigação distorcida. Em seus olhos, não era apenas traição, era uma conspiração contra ele. Ela acha que pode me apagar, ele murmurou, andando pela sala. Ela acha que pode se exibir com Azevedo como se eu nunca tivesse existido. Mas eu vou mostrar a eles. Eu vou lembrá-los quem eu sou. Sua obsessão crescia a cada dia que passava. Ele começou a seguir a agenda de Arthur, contratando investigadores particulares que mal podia pagar, rastreando onde Lívia e Noé eram vistos. Ele até pagou um fotógrafo para tirar fotos granuladas de Arthur, segurando Noé, que ele vazou online com legendas como "Bilionário brinca de papai, enquanto o pai de verdade é afastado". As imagens alimentaram o debate público. Alguns defenderam o direito de Lívia de reconstruir sua vida, outros a acusaram de seguir em frente muito rápido. Mas para Daniel, as fotos não eram sobre o público, eram sobre alimentar sua própria ilusão de que ele ainda estava no controle. Enquanto isso, Lívia sentiu o peso da presença de Daniel, mesmo à distância. Ela notou carros estranhos parados perto do hospital. Uma vez, enquanto caminhava com Maia para um café próximo, ela jurou que viu o rosto de Daniel na multidão antes que ele desaparecesse. O peito dela se apertou enquanto ela segurava o carrinho de Noé. "Lívia, você está segura", Maia a tranquilizou. "A ordem de restrição te protege", mas Lívia balançou a cabeça. Um pedaço de papel não vai parar a obsessão dele. Grace Oliveira a aconselhou cautela. "Vamos solicitar medidas de segurança reforçadas. Se ele está nos perseguindo, vamos documentar. Cada movimento que ele faz é mais um prego no caixão do caso dele." Arthur redobrou a proteção. Ele designou 2 seguranças discretos para Lívia, insistindo: "Você não vai enfrentar isso sozinha. Não enquanto eu estiver aqui." Mas Daniel não estava apenas perseguindo, ele estava em espiral. Ele parou de se alimentar adequadamente, pulou reuniões com seu advogado e gastou seu dinheiro cada vez menor perseguindo sombras. À noite, ele olhava para fotos antigas de Lívia do dia do casamento deles, seus dedos traçando o sorriso dela. "Você era minha", ele sussurrou amargamente. "Você sempre será minha." Uma noite, ele estacionou do lado de fora da casa de Irene e Roberto na Moca, observando as luzes deles piscarem. Ele imaginou o rosto minúsculo de Noé. Imaginou entrar e reivindicar o que ele acreditava ser seu. Seu aperto no volante se apertou até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Lá dentro, Irene olhou nervosamente pelas persianas. Ela não conseguia vê-lo, mas ela sentia aquela sensação perturbadora de estar sendo observada. Lívia ligou mais tarde para ver como eles estavam, sua voz suave, mas tensa. "Mãe, pai, prometam-me que vocês vão trancar as portas. Prometam-me que não vão deixar ninguém entrar." Eles prometeram, mas o medo persistia. A obsessão de Daniel não era mais sobre custódia, reputação ou até mesmo amor. Ela se transformou em algo mais sombrio.
posse, controle e vingança. E à medida que sua obsessão se aprofundou, Daniel cruzou uma linha que transformaria seu assédio em um crime tão perigoso que poderia destruir não apenas a si mesmo, mas todos ao redor de Lívia. A chuva caía sobre São Paulo, cobrindo as ruas em reflexos cintilantes de luzes de neon. Lívia Fernandes aninhava Noé contra o peito dentro do carro de Arthur Azevedo, aliviada após um longo dia de visitas ao médico. O bebê tinha crescido mais forte, seus pequenos choros agora mais altos, seu aperto mais firme. Para Lívia, cada grama de progresso era um milagre. Mas nas sombras, Daniel Castelo a observava. Ele tinha rastreado sua rotina por semanas, notando seus compromissos, os horários em que o carro de Arthur chegava e até mesmo os seguranças que agora a escoltavam. Naquela noite, ele estava farto de apenas observar. Naquela noite, ele agiria. Quando o motorista de Arthur entrou na garagem subterrânea de seu arranha-céu, uma figura surgiu por trás de um pilar de concreto. Daniel, encharcado, seus olhos injetados de sangue, seus movimentos agitados. Antes que alguém pudesse reagir, ele abriu a porta traseira. "Me dê meu filho!" Daniel rugiu, tentando agarrar Noé. Lívia gritou, segurando o bebê com força. "Não, Daniel! Pare!" Arthur se adiantou, empurrando-se entre eles. "Fique longe dela!" Ele latiu. O motorista acionou o alarme, as sirenes ecoando pela garagem. A segurança correu em direção a eles, mas o desespero de Daniel lhe deu força. Ele empurrou Arthur com força, quase o derrubando contra o carro, e envolveu os braços em torno de Noé, que estava envolto em um cobertor. O bebê choramingou, aterrorizado. O coração de Lívia se partiu com o som. "Por favor, Daniel, você está o machucando." Por uma fração de segundo, Daniel congelou, olhando para seu filho. Seus lábios tremeram. "Você é meu, ele é meu." Mas seu aperto era desajeitado, instável, e os choros de Noé ficaram mais altos. Arthur se moveu com precisão. Treinados em protocolos de crise, seus guarda-costas derrubaram Daniel por trás, tirando Noé de seus braços. Um dos guardas aninhou o bebê em segurança, devolvendo-o a Lívia, enquanto o outro restringia Daniel contra o concreto frio. Daniel se debatia, gritando incoerentemente. "Você não pode tirá-lo de mim! Ele é tudo o que eu tenho!" Sua voz quebrou entre a raiva e o desespero. A polícia chegou minutos depois, algemando-o enquanto ele cuspa veneno em Arthur. "Você acha que pode me substituir? Você acha que dinheiro o torna pai dele? Ele vai saber que eu sou o pai de verdade. Ele vai saber." Mas os policiais não eram simpáticos. Eles listaram suas acusações claramente. Tentativa de sequestro, violação da ordem de restrição, colocar uma criança em perigo. O rosto de Daniel perdeu a cor à medida que a realidade se instalou. Isso não era apenas outro escândalo. Era um crime que poderia colocá-lo atrás das grades. Lívia desabou nos braços de Arthur, soluçando em seu peito enquanto Noé se acalmava contra seus batimentos cardíacos. Seu corpo inteiro tremia, a adrenalina correndo por suas veias. Ele tentou pegá-lo. Ela sussurrou em descrença. "Ele teria o arrancado de mim." Arthur a segurou mais forte, sua voz firme. "Ele não o pegou, e ele nunca vai. Não enquanto eu estiver aqui." Mais tarde, na delegacia de polícia, Daniel estava sentado em uma cela de detenção, as mãos cobrindo o rosto. Seu futuro, antes brilhante, havia desaparecido, substituído por paredes de concreto e o peso de acusações das quais ele não poderia escapar. Mas enquanto Lívia finalmente sentia uma frágil sensação de segurança voltar, o destino preparou uma última reviravolta cruel. A saúde de Daniel logo o trairia,
arrastando-o para uma batalha que nenhum tribunal poderia lutar. A cela da prisão era úmida e sufocante. Daniel Castelo estava encolhido no banco estreito, seu corpo tremendo. No início, ele pensou que era abstinência de estresse e álcool. Mas em poucos dias, os tremores pioraram, sua pele pálida, sua respiração superficial. Quando ele desabou durante a chamada, os guardas não tiveram escolha a não ser levá-lo à enfermaria da prisão. Testes se seguiram, exames de sangue, tomografias, longas horas de espera. Finalmente, um médico entrou em seu quarto, sua expressão grave. "Senhor Castelo", ele disse cuidadosamente, "você tem um distúrbio sanguíneo avançado. É sério. Sem tratamento, sua condição se deteriorará rapidamente. Com tratamento, você pode prolongar sua vida, mas não será um caminho fácil." Daniel olhou fixamente, as palavras ecoando em seu crânio. Distúrbio sanguíneo, sério, não fácil. Seu peito se apertou, mas não de raiva desta vez, e sim de medo. Em desespero, ele procurou a única pessoa que ele pensou que ainda poderia ficar ao seu lado. Sabrina Lima. Ela chegou à ala do hospital dias depois, seus saltos batendo no chão de azulejo, sua expressão cuidadosamente composta. Daniel tentou pegar a mão dela, sua voz embargada. "Sabrina, é grave. Eles dizem que eu posso morrer se eu não receber tratamento. Eu preciso de você. Eu preciso de nós." Mas os olhos de Sabrina estavam frios. Ela puxou a mão de volta, ajeitando sua bolsa de grife no ombro. "Daniel, vamos ser honestos. Você está acabado. Você perdeu seu emprego, sua reputação, sua liberdade. Agora sua saúde também. Por que eu deveria me acorrentar a um navio afundando?" Os olhos dele se arregalaram em horror. "Você não pode estar falando sério, depois de tudo o que passamos." Ela o interrompeu com uma risada amarga. "Tudo o que passamos? Não, Daniel. Tudo o que você me arrastou para dentro. Eu pensei que você fosse ambicioso, poderoso, mas você é patético, e eu não lido com o patético." Com isso, ela se virou e foi embora, seus saltos ecoando como pregos em um caixão. Daniel a chamou, sua voz embargada. "Sabrina, não me deixe, por favor." Mas ela não olhou para trás. Pela primeira vez em anos, Daniel estava verdadeiramente sozinho. Sem esposa, sem amante, sem aliados. Apenas sua doença o corroía, um lembrete cruel de quão frágil ele havia se tornado. Enquanto isso, a notícia de seu diagnóstico vazou. O público, antes enfurecido com sua crueldade, agora debatia com pena. Alguns diziam que era karma, outros argumentavam que ninguém merecia morrer assim. Mas para Lívia, a notícia trouxe emoções complicadas. Segurando Noé perto, ela sussurrou: "Eu não o quero em nossas vidas, mas também não quero que meu filho cresça celebrando a morte do pai." Arthur colocou a mão no ombro dela. "Você não precisa perdoá-lo, Lívia, mas você também não precisa carregar ódio. Foque em Noé, em se curar." Ainda assim, ela não conseguia parar a dor em seu peito. Uma vez ela havia sonhado que Daniel seria um bom pai, um marido amoroso. Agora, ele estava desmoronando, abandonado pela própria mulher que ele escolheu em vez dela. E enquanto Daniel jazia em sua cama de hospital, olhando para o teto com olhos vazios, ele percebeu que a única pessoa que ele mais destruiu, Lívia, era agora a única pessoa que poderia mostrar-lhe misericórdia. O quarto de hospital onde Daniel Castelo agora vivia não era nada parecido com os salões de festas que ele frequentava. As paredes eram nuas, o cheiro de antisséptico era pesado e o apito rítmico das máquinas era sua única companhia. Sua figura, antes imponente, tinha emagrecido. Seu rosto estava magro, seus olhos fundos de exaustão. Por semanas, ele não teve visitas. Sabrina o abandonou. Seus colegas evitaram suas ligações
e até mesmo sua própria mãe se tornou distante, envergonhada do filho que ela não reconhecia mais. No silêncio de sua doença, Daniel confrontou uma verdade aterrorizante. Ele estava morrendo sozinho. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio, ele pegou a caneta e o papel deixados por uma enfermeira. Sua mão tremia enquanto ele escrevia: Lívia, eu não mereço seu perdão, e eu sei que arruinei tudo o que toquei. Mas eu estou doente, e os médicos dizem que o tempo não está do meu lado. Eu não estou pedindo para você me aceitar de volta. Eu apenas imploro por uma coisa. Por favor, deixe-me ver Noé uma vez antes de eu deixar este mundo. Deixe-me olhar nos olhos do meu filho, mesmo que por um momento. Por favor, não o deixe crescer sem saber que eu tentei, pelo menos no final. Quando a carta foi entregue a Lívia, ela ficou imóvel, olhando para as palavras com os olhos embaçados. Ela a leu 1, 2, 3 vezes, cada linha cortando seu peito. Maia leu por cima do ombro dela, franzindo a testa. Lívia, você não deve isso a ele. Depois de tudo o que ele fez, depois do perigo que ele colocou você e Noé, você tem todo o direito de fechar a porta para sempre. Mas Lívia sussurrou: ele ainda é o pai de Noé, e Noé vai crescer um dia com perguntas. Se eu negar a ele essa chance, meu filho vai se ressentir de mim? Arthur, que havia ficado em silêncio, finalmente falou: você não é responsável pela redenção de Daniel. Isso é entre ele e a consciência que ele ainda tem. Mas você é responsável por proteger Noé. Se você fizer isso, deve ser nos seus termos, com todas as salvaguardas no lugar. Grace Oliveira concordou. Se você o deixar ver Noé, será sob visitação supervisionada no hospital, com segurança presente. Você não pode ficar sozinha com ele, não depois da tentativa de sequestro. Se ele realmente está morrendo, então pelo menos isso termina com dignidade. Lívia sentou-se em silêncio, dividida. Memórias de humilhação, traição e dor passavam diante de seus olhos. No entanto, ao lado delas, estava a imagem do homem que ela um dia amou, o homem em quem ela um dia acreditou, mesmo que brevemente. Ela pensou nas futuras perguntas de Noé e na necessidade de seu próprio coração por um encerramento. Finalmente, ela assentiu. Um encontro, supervisionado, e então acabou. Uma semana depois, os arranjos foram feitos. Noé, envolto em segurança nos braços de Arthur, foi levado ao hospital sob forte segurança. Lívia caminhou lentamente ao lado deles, seu coração batendo forte enquanto eles se aproximavam do quarto de Daniel. Lá dentro, Daniel estava sentado apoiado nos travesseiros, sua respiração ofegante, seus olhos opacos, até que eles caíram sobre o pequeno menino nos braços de Arthur. Pela primeira vez em meses, seu rosto se quebrou em algo irreconhecível, emoção pura e sem filtro. E enquanto Daniel estendia as mãos trêmulas, sussurrando o nome de Noé, Lívia se preparou para o momento mais conflituoso de sua vida. O quarto de hospital estava silencioso, exceto pelo suave zumbido das máquinas e a respiração ofegante de Daniel Castelo. Sua presença, antes nítida e imponente, havia desaparecido, substituída por um homem frágil que parecia décadas mais velho do que seus 31 anos. Quando seus olhos caíram sobre o pacote nos braços de Arthur, seu peito se agitou. Noé, Daniel sussurrou, sua voz fina, mas cheia de uma saudade que penetrou a sala. Suas mãos trêmulas se estenderam, mas pairaram no ar, incertas, como se ele soubesse que não tinha mais o direito de tocar. Lívia Laiva estava no pé da cama, seus braços cruzados de forma protetora. Seu coração batia forte, dividido entre a raiva e a pena. Isso é sob supervisão, Daniel. Você vai vê-lo, mas não vai pegá-lo. Você entende? Daniel assentiu fracamente, lágrimas brotando em seus olhos fundos. Eu sei, eu preciso vê-lo antes que seja tarde demais.
Arthur se aproximou e cuidadosamente colocou Noé nos braços de Lívia. Ela segurou seu filho com força, depois se aproximou da cama. As mãos de Daniel tremeram violentamente enquanto ele se estendia para a frente. Por um momento, Lívia hesitou, mas então, por misericórdia, ela permitiu que Daniel passasse os dedos na mãozinha de Noé. O bebê se agitou, seus pequenos dedos se enrolando instintivamente nos de Daniel. Com aquele toque, Daniel se quebrou. Soluços abalaram seu corpo frágil, suas lágrimas encharcando os lençóis do hospital. Eu falhei com você, ele se engasgou. Eu falhei com a sua mãe. Eu joguei fora tudo de bom, porque eu fui cego e egoísta. E agora, eu não mereço me chamar de seu pai. A garganta de Lívia se apertou. Ela esperou meses por um pedido de desculpas, anos por um reconhecimento da dor que ele causou. Agora ele veio, mas estava vazio, chegando quando sua vida já estava escapando. Você me humilhou quando eu o carregava, ela disse suavemente, sua voz tremendo. Você nos colocou em perigo. Você quase me destruiu. E agora você espera perdão? Os olhos lacrimejantes de Daniel encontraram os dela. Não, ele sussurrou. Eu não espero perdão. Eu só quero que meu filho saiba que eu o amei, mesmo que eu não soubesse como mostrar, mesmo que eu tenha arruinado todo o resto. Por um momento, o silêncio foi pesado. Arthur se moveu desconfortavelmente, sua mandíbula apertada. Roberto e Irene, parados no canto, assistiam com expressões mistas. Alívio por Lívia ter encontrado força, tristeza por Daniel ter caído tão baixo. Finalmente, Lívia suspirou, sua voz baixa, mas firme. Noé saberá a verdade um dia. Ele saberá a dor que você causou. Mas eu também vou dizer a ele que você ouviu uma vez e que você chorou por ele. Isso é tudo o que eu posso te dar. Daniel assentiu fracamente, fechando os olhos enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Isso é o suficiente, ele murmurou. Obrigado. Lívia se virou, aninhando Noé contra o peito. Ela não olhou para trás enquanto Arthur a guiava para fora do quarto, seus pais a seguindo. Para ela, o capítulo estava fechado. Atrás deles, a figura frágil de Daniel afundou mais fundo na cama. Sua respiração ficou irregular, seu corpo tremendo, enquanto as máquinas apitavam constantemente. E embora Lívia tivesse escolhido ir embora, o tempo de Daniel estava se esgotando mais rápido do que qualquer um percebia. 2 semanas após o encontro final deles, a ligação chegou. Daniel Castelo havia falecido em sua cama de hospital. Sua doença havia avançado rapidamente, não lhe dando tempo para segundas chances. Não houve despedida dramática, nem redenção de última hora. Apenas o silêncio quebrado pela linha reta de uma máquina que uma vez lutou para mantê-lo vivo. As notícias relataram sua morte com tons mistos. Alguns chamaram de uma trágica queda, um jovem executivo consumido pela ambição e destruído pelo escândalo. Outros disseram que era justiça poética, um homem que humilhou sua esposa grávida, que tentou roubar seu filho, desfeito não por inimigos, mas por suas próprias escolhas. Para Lívia, a notícia trouxe emoções complicadas. Ela estava sentada em silêncio na cobertura de Arthur, Noé adormecido em seus braços. Ela olhou para o horizonte da cidade, sussurrando. Eu não o odeio mais, mas também não o lamento. Ele fez o seu caminho e ele escolheu cada passo. Roberto e Irene estavam atrás dela, o alívio gravado em seus rostos. Acabou agora, Roberto disse suavemente. Você pode finalmente viver sem medo. Grace Oliveira confirmou que com a morte de Daniel, as batalhas legais estavam resolvidas. As ordens de restrição, as petições de custódia, as intermináveis audiências, tudo se dissolveu em um ponto final.
O futuro de Noé estava seguro sob os cuidados de Lívia. A justiça foi servida, Grace lhe disse. Não da forma que imaginávamos, mas da forma que a vida pretendia. As semanas que se seguiram marcaram o início da cura. Lívia lentamente voltou a ensinar, em tempo parcial no início, seus alunos a recebendo de braços abertos. Noé ficou mais forte, suas risadas enchendo cada canto de seu novo lar. Pela primeira vez em anos, os dias de Lívia não eram medidos pelo medo, mas pelo amor. Arthur permaneceu ao seu lado, não como um salvador, mas como um parceiro. Ele não a pressionou, não exigiu. Em vez disso, ele a apoiou silenciosamente, deixando-a definir o ritmo. Uma noite de primavera, enquanto as cerejeiras floresciam no Parque Ibirapuera, ele se ajoelhou ao lado dela, enquanto Noé ria em um carrinho de bebê. Lívia, ele disse gentilmente, eu não quero substituir o passado. Eu só quero construir um futuro com você, com Noé, com a família que nós poderíamos ser. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela pensou na mulher que ela foi, a esposa humilhada, a futura mãe quebrada, a mulher encharcada de vergonha em uma gala brilhante. E ela pensou na mulher que ela se tornou, resiliente, destemida, em pé com seu filho e sua dignidade intacta. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, Arthur, vamos construir esse futuro. O casamento deles foi pequeno, mas bonito, realizado no jardim da casa de seus pais, na Moca. Amigos, familiares e até mesmo alguns dos alunos de Lívia compareceram, aplaudindo enquanto Noé caminhava pelo corredor como portador das alianças. Quando Lívia caminhou em direção a Arthur, seu vestido simples, mas radiante, não era apenas uma cerimônia de casamento. Era uma declaração de que ela havia sobrevivido e ela havia vencido. A história de Lívia Fernandes se tornou mais do que fofoca. Ela se tornou um testemunho compartilhado online, em salas de aula e em grupos de mulheres em todo lugar. Uma história de traição, humilhação e dor, transformada em triunfo, justiça e esperança. E enquanto Lívia beijava Arthur sob as flores de cerejeira, com Noé rindo entre eles, o mundo viu o que Daniel nunca viu. Sua verdadeira força, seu espírito inquebrável e a família construída não de riqueza ou poder, mas de amor. Então é assim que a história se encerra, meus amigos maravilhosos. Vocês ainda estão aqui comigo até o fim, não estão? Se estão, isso significa que algo nesta jornada tocou o seu coração de alguma forma. A vida nos ensina, assim como os estoicos nos lembravam, que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A dor passa, mas a força permanece. A história de Lívia mostra que a dignidade e o amor podem surgir mesmo da traição. Se você sentiu a coragem dela, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no nosso canal, porque juntos continuaremos encontrando cura, esperança e histórias que nos lembram do nosso próprio poder.